Oi, Juliana, tudo bem? Você me ouve? Alto e claro, tudo certo? Dá os feedback aí do funcionamento da parada, tudo bem? Vanessa já chegou por aqui e aí a gente já pode começar essa conversa. Vamos lá. Torcendo para a internet não travar hoje, para ficar tudo bem, né? Para ser legal. Vamos embora. Oi! Tudo Olá! bem? Tudo bom? Me ouve bem? Boa noite. Ô, você me ouve bem? Também, tudo certo. Acabei de botar o fone, às vezes ele dá meio chablau, mas Entendi. Não, agora tá ok, tá ok, tá ok. E aí, que bom te rever. A gente conversou. Todo mundo já sabe, né? Os bastidores de como funciona uma live sobre humanos. A gente conversa antes, vê como é, ninguém, né? Não estamos aqui para meter ninguém furada, fazer pergunta surpresa, né? A gente a sabe como é pergunta que que é, vale R$ 1 milhão. né? Não é esse o objetivo. A gente quer somar, trocar ideia, enfim. E aí a gente já conversou antes, foi muito legal, porque acho que agora já está todo mundo sabendo, num momento de rara exposição, em que eu disse que Vanessa e eu somos colegas de faculdade e é mesmo um reencontro, né? De pessoas que certamente não se É veem há verdade. muito tempo, né? Mas que se acompanham nas redes e estão aí de vez em quando trocando figurinha. Então, vou Com certeza. começar por aqui essa apresentação. Vanessa, então, esta minha colega de longa data do IFIX, né? Ela é bacharel e licenciada em História, é mestre e doutora em História Comparada pela UFRJ e ela tem especialização em História Antiga, que vai ser um dos assuntos da nossa conversa hoje, que inclusive me ajudou a pensar num título para essa live, né? Que histórias a prova de história não conta. Além disso, a Vanessa é coach de professores e alunos que visam o melhor aproveitamento escolar em concursos. E nessa live, então, a gente tem um encontro inusitado. A gente já conversou sobre, a gente já meio que combinou essa parte. Não vou nem ficar dizendo que vai. Ninguém se assuste que não está nada fora do padrão. Que é um encontro entre uma pessoa que não entende, tira sarro, zoa, compartilha meme e não faz ideia do que seja um coach, inclusive duvida da sua existência, e uma pessoa que é coach. E aí, quando eu falei, eu não faço ideia, tiro sarro, eu não sou a melhor pessoa para ter essa conversa. Vamos lá, Vanessa, o que você respondeu para mim? Eu disse que eu também tiro sarro e disparo todos os memes de coach para todos os meus amigos coach. Então, não tenho problemas com isso. Não, isso não era uma questão, né? Então, Não. memes de coach compartilhando, coach também compartilham os memes dos coach, né? Claro, a gente precisa tirar sarro de quem bagunça o mercado, né? Ó, isso aí não é coach não, entendeu? Olha, Entendi. joga isso pro lado. Beleza, os gatinhos estão prontos para participar da live também? Então, Eles estavam aqui perto. Inclusive, eu até fixei o tripé para para não derrubar. entendi. Mas daqui a pouco eles passam. Tá legal, mas a live é gato free, então tá de boa. Vou começar pelo assunto do dia, já que a gente está, né, discutindo preparação para o vestibular da UERJ. A prova, Tá. mais uma vez, foi adiada, agora ela passa para o dia 18 de julho. E aí, é isso, né? Como professora, como é que você vê esse adiamento? Como alguém que está diretamente lidando com estudantes em sala de aula e sente ansiedade, mas também Uhum. como coach preparadora de concursos, como é que é esse negócio de fazer vestibular, que já é complicado, como é que é fazer vestibular num ano de pandemia e como é fazer um vestibular que está sendo adiado, se não me falha a matemática, pela terceira vez, né? Como é que funciona isso? É complicado, porque assim, a gente combinou, a gente conversou, né, que o ano Uhum. de 2020 não acabou. A gente É, está em abril de 2021 e essa vibe, essa nuvem 2020 ainda tá por aqui. 2020/2. 2020 barra, assim, se eu já subi os créditos e tem cena de 2020 ainda. E aí tem que adiar. O meu Uhum, posicionamento é como cidadã, uhum, mas também como professora, tem que adiar. Não há a menor condição de uhum, você aplicar um concurso no Rio de Janeiro, na situação que o Estado, na situação que a cidade se encontra. uhum. Tudo bem, nós passamos aí por uns dias em casa, né? Uma antecipação de feriados, mas Sim. a situação está muito crítica. Eu abuso dizer que talvez estejamos na fase roxa, porque está Uhum, tudo subnotificado e a gente não sabe.
E aí são nessas condições sanitárias e nessas condições mentais, inclusive, que a gente vai expor aos alunos a se deslocarem, fiscais de prova, enfim, no meio de uma pandemia. É a mesma polêmica da época do Enem. Se adia o Enem, não adia o Enem, adia pela segunda vez, enfim. Então eu sou favorável ao adiamento. E aí, o adiamento abre dois caminhos, né? A gente tem a galera que não aguenta mais, porque já está naquela pegada de vir estudando, está preparado, e aí é mais um adiamento. E tem a galera que, ufa, ganhei mais tempo para terminar de fazer os estudos. Para a galera que ficou feliz, aproveita o novo prazo e vai estudar. Mas para quem já está no carro, não vale a pena se desesperar. E aí, a gente conversou, né, na nossa preparação, o aluno que já está na velocidade, já está com o carro quente, ele não pode se frustrar, porque a gente está num período de exceção, então tudo pode acontecer. É manter o ritmo de estudo, mas fazer de uma forma que não dispare a sua ansiedade. Você já estudou, você já está preparado. Então, continue fazendo suas revisões, se dando períodos de descanso, se informe do que está acontecendo em termos de pandemia, mas não fique o tempo inteiro nessas notícias para isso não te deixar mais ansioso e vai amolando o teu machado. Uma hora a prova vai acontecer. Entendi. E nesse caso, como é que, enfim, um ano de vestibular já é um ano muito tenso, né? Em geral, para as pessoas se organizarem, terem a questão da construção da sua rotina, da sua organização de estudos, isso já é uma questão. Aí tem a questão da inteligência emocional, e quando a gente fala sobre o trabalho de coach, as pessoas, e aí não sou eu, tá? Porque eu desconheço e só zoo. Mas tem a galera que fala assim, tem a questão do acompanhamento psicológico e tal, e aí confunde um pouco as duas coisas, né? Sim, sim. O coach, a psicologia, a psicoterapia, entra tudo no mesmo caldeirão? Sim, as pessoas confundem muito. Aham. E aí, vamos lá, o que é o coaching? O coaching é uma metodologia de trabalho em que você tem um objetivo muito específico para ser alcançado. Então, por exemplo, uma aprovação no vestibular, passar num concurso público de grande envergadura, fazer uma transição de carreira, me mudar de uma cidade para outra, ou seja, estruturar a mudança, troca de contas, por exemplo, deixa eu pensar, criar uma rotina de estudos. Então, existe uma miríade de coisas palpáveis no futuro, e aí você contrata uma pessoa que, por intermédio de dialética, aplicação de ferramentas, de testes, ela te alinha para você alcançar o teu objetivo. Então, ela vai te acompanhando. Entendi. Coaching não mexe com trauma, ou pelo menos não deveria. Essa galera que faz isso é o que mancha o mercado. A gente não mexe com trauma, a gente não fala de criança interior, a gente não puxa coisa de pai e mãe. Eu não quero saber sobre o passado do meu coach, que é a pessoa que passa pelo processo de coaching. Embora algumas vezes ele traga isso em sessão. Eu escuto, mas legal que você trouxe esse ponto, que bom que você tem clareza sobre isso. É bacana você procurar um acompanhamento. E aí eu tenho uma psicóloga para onde eu repasso esses casos, se a pessoa se sentir confortável a isso. Então, no meu caso, eu atendo pessoas em transição de carreira e atendo professores e alunos. No caso dos professores, é para eles sistematizarem uma melhor jornada de trabalho, como eles podem criar um ambiente mais confortável para a produção de provas, de aulas, e para os alunos, rotina de estudo. Então, quando eu atendo, é geralmente terceiro ano do ensino médio, ou aqueles que já estão formados e vão fazer vestibular. Para Escolha de vestibulantes em carreira. geral, né? Exato. Então é uma coisa muito palpável. E aí, em ano de pandemia, e eu atendi algumas pessoas no ano de 2020 que estavam em vestibular, como criar uma rotina de estudos, estando trancado dentro de casa, não vendo os amigos, tendo a aula apenas por videoaulas, e aí sistematizar o que funcionava para ele. E, inclusive, uma das minhas coaches hoje passou, aquela que eu comentei contigo na conversa, ela passou em primeiro lugar em matemática na Universidade Federal de Pernambuco. Então, a que fiquei vai muito se mudar feliz. e que já estava ansiosa para as coisas vai começar online. Tá, lembrei. Exatamente. Que legal. Hoje é um dia muito legal, assim.
é incrível como a gente está num momento tão ruim que estraga um dia que é muito legal. O dia de resultados de vestibular é muito legal. Um dia legal de você estar no Twitter, que você vê as pessoas passando. Isso. Gente que você não conhece, assim, que você não conhece a trajetória, mas as pessoas dizendo que são as primeiras das suas famílias a entrar na universidade. Nossa, dia de resultados de CISV é um dia tão legal. É E muito, até muito. isso o governo Bolsonaro estragou, como tudo que ele estraga. Mas vamos É, embora. é, é, Enfim, é. vou entrar nesse mérito, não. Deixar quieto, que daqui a pouco o Juliano vai dizer que a live cai. E aí eu não quero. Então tá. Vamos deixar para Deus, vamos deixar para Deus. Vamos. Quando a gente fala sobre preparação de vestibular em geral, Hum, existe uma receita de bolo, assim, tem um jeito para estudar? Prova de história tem. Quer dizer, hum. não vamos falar de prova de história, vou falar em geral. Geral. Tem uma receita? Tem um jeito de Não, estudar? não tem. E isso é uma das coisas que eu mais bato, não só com os meus alunos, mas também com os meus coaches. Uhum. De maneira geral, e eu entendo os cursos fazerem isso, eles vendem uma receita padronizada, pasteurizada. Você acorda de manhã, toma seu café, vai para o curso, ou se você já fez o curso, senta na cadeira, passa 10 horas estudando, entre ir no Uhum. banheiro, beber água, vai dormir tarde e reproduz isso por dias, por Uhum. meses. Isso funciona para algumas pessoas, mas não funciona para outras. E eu digo para todos eles: encontre a rotina de estudo que funciona para você. As Uhum. pessoas não são iguais. E quando você fala que todo mundo precisa ficar sentado 10 horas estudando, só levantar para ir no banheiro, beber água, pequenas pausas, parece que todo mundo tem a mesma resistência física, parece que todo mundo tem um ambiente preparado para estudo e nós sabemos que não é bem assim. Uhum. Parece que as pessoas não dividem computador, não dividem celular, não dividem internet, Que a que internet é todo o ambiente é bem. maravilhosa, né? Pois é, que Não o ambiente trava, é bem ferro. iluminado, que o vizinho não Uhum. bota música no último volume. Então, o que é melhor é o aluno ganhar presença, ter Uhum. clareza sobre como ele pode criar uma rotina de estudo que funcione para o ecossistema dele. Uhum. A minha casa é barulhenta? A minha casa é quente? Eu tenho um local reservado para estudar? Eu tenho que trabalhar? Eu faço estágio? Eu ajudo os meus pais, a minha família, né? Uhum. Responsável Uhum. em algum horário do dia? Eu tenho algum tipo de responsabilidade que, enfim, eu sinto sono de tarde, eu rendo melhor à noite. Tudo isso precisa estar na conta para se criar uma rotina adequada para Uhum. ele. Eu Sim. gosto de música, não gosto de música. Enfim, eu estudo melhor sem comer e depois almoçando. É melhor eu lanchar primeiro e depois. Respondendo essas questões e criando uma rotina adequada para você, você não precisa ficar 10 horas estudando. Uhum. Às vezes, 5 horas, 3 horas de um hiperfoco, você está estudando melhor do que os 10 lá que acham que está estudando muito. Entendi. E aí, Babi, aí eu acho que esse é o ponto. A galera derrapa aí. Uma vez escolhida, escolhida não, uma vez formatada a tua rotina, precisa manter a consistência. E a gente Entendi. sabe que nós somos hiperestimulados, o tempo inteiro a gente está nas redes sociais, passando o vídeo, em busca da próxima risada, em busca do próximo prazer. Uhum. Nosso cérebro é viciado nisso. E aí você tem que abrir mão do Netflix, você tem que abrir mão da rede social, você tem que abrir mão da live com os amigos. Faz parte. Faz parte. Então, o problema é, uma vez que. São duas situações. Uma vez que você definiu a sua rotina, seja consistente Uhum. nela. Entendi. E é por isso que é importante você definir. Então, os pais que estão me ouvindo, mesmo na reprise, né? Ou os Uhum. responsáveis, não adianta você criar a rotina da sua cabeça. Você tem que chamar o seu filho, o seu neto. Olha, como é que funciona para você? O que que você Uhum. prefere? É um diálogo, porque se ele monta, nós somos congruentes. A tendência vai ser eu respeitar aquilo que eu mesmo me comprometi. Entendi. Entendi. Faz muito sentido. Esse papo era ótimo para você ter com a Ju. Porque a Ju, ela fala de redação, que redação não tem receita de bolo, que não tem um jeito de fazer. A questão da redação engessada e tal, e de como se estuda redação. E ela tem uma atenção muito maneira para isso, assim. E é muito legal ver do jeito que ela coloca isso em prática no Sobre-Humanas, embora eu tenha limitações materiais, fisiológicas de compreensão. Mas, cara, a Ju tem uma
tem uma coisa assim, de construção de método, sabe? De acompanhamento, de como faz a redação, devolve, como é que corrige, o que você precisa, refeitura. É muito Legal, lindo de legal. ver, assim. É muito maneiro. E aí, em cima, já que você falou de método, de Uhum, estrutura, não é porque a gente fechou uma rotina de estudos que eu não possa aprimorá-la. uhum, Então, se num primeiro momento você criou uma determinada jornada, chegou no segundo mês, você percebeu que determinado dia não está funcionando, mexe na rotina daquele dia. A rotina de estudos, ela não pode ser engessada. E aí vai depender da estação do ano, vai depender do que está acontecendo da sua família, vai depender do teu momento mental. uhum, Você vai adaptando, não pode deixar de estudar. E lembrar que é um período realmente de você abrir mão um pouco de determinadas uhum, coisas para ter um ganho lá na frente. Para você bater no peito e ser aluno de uma universidade pública, de qualidade, e valorizar a universidade pública. Eu acho que nesse uhum. período, mais do que nunca, a gente precisa ocupar a universidade pública por uma questão de resistência, para a gente sair Uhum. desse período de trevas. Sim, sim. José está aqui escrevendo que a Ju não existe. Ela existe sim, José. Conheço, inclusive. É, trabalho com ela todo dia, inclusive. Geralmente, ela só não é o primeiro WhatsApp que eu recebo, porque geralmente eu mando alguns antes. Mas Juliana, constante na minha vida, ela existe, ela é de verdade. Guilherme também sabe que ela é de verdade. Então, vamos embora, vamos seguir. E aí, falando sobre a prova da UERJ agora, caminhando, que tipo de prova de história é essa? Assim, quando você tá com seus estudantes, aí você tem algumas questões do seu trabalho com eles, de ir voltar com a prova, que eu queria que você falasse. Mas quando você olha a prova, é uma. A Ju tá falando que o José foi seu aluno. José, José. Ai, o José, realmente, ele foi meu aluno. José, seu doido! Ai, que lindo te ver aqui, meu amor. Obrigada. Ah, maravilhoso. Que Já legal. dei mesmo, é verdade, já dei mesmo, já dei. Juliana, sossega. Vai ficar gravado. Droga. Não vou nem poder apagar. Enfim, que prova de história é essa? Ela é uma prova conteudista, ela é contextualizada, ela é academicista, ela é atual? Que prova é essa de história da UERJ? Bom, foi muito legal ter recebido esse convite, porque eu falei para Babi que eu não sou uma professora de pré-vestibulandos. Uhum, Embora ano passado eu dei aula em um terceiro ano, mas eu dei de outras disciplinas, sociologia e uhum, filosofia. E eu tenho uma turma de terceiro ano todo ano, pelo menos uma, uhum, de história. E o foco não é vestibular, e eu até converso com eles. Vocês querem que eu recapitule, que eu pegue o livro revisional? E aí eu vou desde sociedades ágrafas pré-história até ontem. uhum. Até o inimigo do fim, até o último dia letivo tá dando conteúdo. E Sim. eles fazem a prova e trazem a prova, tanto o Uhum, Enem como o exame de qualificação. E aí é muito legal, porque eu olho a prova e mesmo anos depois de ter feito o exame de qualificação da UERJ, eu percebo que existe um DNA na prova da UERJ que se uhum, manteve, mesmo com as sucessivas bancas. uhum, Então, respondendo a sua pergunta, a prova da UERJ para mim é uma prova que está sempre atualizada, ela está uhum. sempre contextualizada e traz picos de conteúdo. Entendi. Eu não tenho um acompanhamento próximo para te afirmar se ela é academicista, Uhum. mas ela é conteudista, porque existem conteúdos trabalhados, especialmente no ensino médio, quase caricatos, que aparecem na Ah, prova da UERJ. boa. A Então, caricatura é boa para falar disso, né? Que é que aquilo que é vai muito. cair, ponto. Pois é. Então, embora traga citações de historiografia, embora Uhum, traga imagens de documento histórico, e aí, quando no caso é o exame discursivo, então você tem cultura material e tal, mas aham, me parece que é mais uma alegoria do que algo que o aluno possa utilizar para responder um exame discursivo, por exemplo. E entendi. no exame de qualificação, que é Uhum, só objetiva, me parece menos ainda. uhum, O que é o DNA da prova da UERJ? Geralmente eles trazem um texto, esse texto uhum. traz um conjunto de informações, mas nem sempre o enunciado da questão, o texto está em total diálogo com esse enunciado. Sim. Tem questão da UERJ que você pode pular o enunciado e o texto e ir direto para o enunciado, e Uhum. caso você voltar para o texto. É claro que eu Aí não você recomendo, acha, tem que ler você tudo. encontra a resposta no texto, né?
Mas nem sempre isso acontece. Então, às Uhum, vezes, você tem um texto sobre um determinado assunto, exemplo, sobre imperialismo, e na uhum, Roma Antiga, e a questão fala do imperialismo americano. entendi. Então, nem sempre existe essa relação. Agora, é uma prova que busca o diálogo com as matérias. E aí, até Uhum, na chamada do Sobre Humanas, vocês colocaram. Às vezes dá para resolver uma questão de uma disciplina usando o uhum, conteúdo de outra. E essa interdisciplinaridade da UERJ eu acho muito legal. uhum, sim. Então, uma prova de literatura conversa com história, história conversa com geografia, geografia conversa com Uhum, sociologia e filosofia. Esses caminhos, filosofia conversa com história. Então, sim, se o aluno minimamente se mantiver atualizado nessas disciplinas, ele faz um bom exame de qualificação. entendi, entendi. E aí, nesse caso, também tem a parte de que tem uma primeira etapa da prova, né, que é do texto base, que tem um Uhum. texto hiperatual com um tema e que tem questões de todas as disciplinas, né? Sim, sim. E aí, sei lá, no ano passado, no retrasado, não lembro, que a minha memória é horrorosa, mas era um texto sobre o formato da Terra. Cara, era muito maneiro, assim. Que aí você fala sobre cartografia e geografia, fala sobre as viagens, fala assim, você está falando do mapa, do formato da Terra, quais foram, a qual viagem o texto está falando, assim. Aí mostra Fernando de Magalhães, mostra Vasco da Gama, para você Isso é tentar muito legal. identificar, né? Isso é muito legal da prova da UERJ, assim, é uma universidade que de fato entende os debates sobre existência de temas transversais Isso aí. e aplica, né, sobre você falar sobre conteúdo interdisciplinar e você entregar esse conteúdo interdisciplinar na hora de fazer a prova, não é porque é isso, você coloca uma questão sobre mapas e formatos da Terra, você coloca matemática, física, química, Exato, biologia. exato. Isso é de fato trabalhar a interdisciplinaridade, né? E trazer os temas e propor as conversas. Isso é muito. E nós, como professoras, você com certeza já sentiu isso. Você vê um negócio desse e você pensa, putz, cara, isso dava uma aula e a gente não Né? consegue desenvolver. Abrindo um parêntese, tem uma. O José, eu acho que ele passou por esse experimento comigo. Tem uma banda de rock que eu gosto muito, chamada Nightwish. E eles têm uma música que se chama The Greatest Show on the Earth. A música tem 23 minutos e conta a história da Terra. Aham, Desde da história do surgimento do universo. Então vai desde o Big Bang aham, até ontem. E aí, os fãs gostaram tanto que fizeram um clipe, fan-made total, porque não tem aham, tá. videoclipe. Quando você pega a letra da música, tranquilamente dá para fazer um aulão. Um professor de história, um professor de biologia, a professora de letras, por interpretação, e o Aham, professor de inglês. E no final, ainda dá para puxar o professor de filosofia, porque tem uma parte final sobre nós não lamentarmos a nossa breve existência, dada a existência da Terra, aham. porque nós ganhamos na loteria da combinatividade do DNA. É um negócio fantástico. E eu Maneiro. penso assim, meu Deus, isso dava uma aula e a gente não Aham. tem como trazer esses temas transversais É. nesse formato de aula de 150 minutos, enfim. Sim, sim, sim. Todo mundo só se encontra na sala dos professores, bate um papo, mas na hora de transformar isso numa aula, esbarra no horário da escola, né? Exatamente. Na organização das disciplinas, é puxado, é puxado. E aí, pensando nesse ano, né, especificamente em que o exame de qualificação vai ser o modelo do vestibular, e para quem Uhum. ia fazer humanas, né, a galera de direito, o próprio pessoal de história, e que estava ali, né, pensando a discursiva, né, vou fazer a discursiva, estou me preparando para a prova discursiva, e ela não vem, as pessoas tendem a achar que acabou, né? Tipo, o que eu estava estudando para discursiva não vale mais. E não é E isso, não. dá para salvar, né? Dá para salvar, até porque, como eu falei, a prova eu vejo determinadas coisas que são quase caricatas na UERJ. Então, por Uhum, exemplo, falando de temas, para a galera aí que, ah, meu Deus, acabou a minha vida, né? Gente, com certeza, sim, grande chance. Segunda Guerra Mundial, uhum, era Vargas, alguma questão de ditadura civil-militar, porque a UERJ é uma universidade de resistência, ela cutuca a onça com vara curta. sim, Então, uma questão de ditadura militar, uhum, é, era Vargas, ditadura militar, Segunda Guerra, alguma coisa de Guerra Fria clássica, as melhores questões de Guerra Fria são da UERJ. uhum.
Renascimento, talvez. Então, Brasil Colônia, ou então, não só Brasil Colônia, né? Mas assim, o que seria o auge do Brasil Colônia, mineração, Segundo Reinado, Uhum, que mais? Deixa eu pensar aqui. Talvez um pouquinho do período da redemocratização, uhum, FHC, Collor ali, talvez, com menor sim, probabilidade. entendi, E entendi. assim, tem esses grandes temas, então, ainda que você não vá desenvolvê-los numa discursiva, nada impede de estar numa objetiva. Sim, sim. E aí, pensando, a gente bate de novo na questão dos grandes temas, que eu acho que é importante para quem está se preparando olhar aquele edital, né? E aí, daqui a pouco a gente fala do edital também. A pessoa olhar o edital e falar para onde eu vou, né? O que, que eu estudo, o que, que eu privilegio e tal. Mas antes da gente chegar aí, todo professor ou professora de história, todo professor e professora de história, geografia, filosofia e sociologia, e esse ano, por causa da pandemia, de biologia, está sempre ali na iminência, né, de ser perguntado ou perguntada ou perguntar de vai cair a atualidade? E cai a atualidade? Tem atualidade na prova? Tem, É questionamento tem. da atualidade? Tem, né? Tem, com certeza, tem esse rolê. E assim, o que eu acho mais legal é que a UERJ consegue fazer uma prova que tem atualidades, mas no caso de história agora, pensando lá atrás. Então, por exemplo, a prova está aplicada em 2021, o que me Sim. leva a crer que o grosso das questões todas são de 2020, foram elaboradas em 2020. Uhum. Não sei se a banca tem uma autonomia de tirar e botar alguma questão, reimprimir, enfim, mas as questões são sobre 2020. Aham. Então, 2020, o que nós tivemos em 2020? Caceta, desculpa, dessa pandemia. Vontade. Aham. Então, às vezes não vai falar especificamente de Covid, mas vai Uhum. falar da influenza. E aí você, putz, está falando da influenza, não deixa de ser atual. Ou uma questão que fale sobre fake news, ou Uhum. alguma coisa sobre autoritarismo. Não precisa dar o Uhum. nome do santo, mas a gente fala de autoritarismo. Claro, não precisa falar que é sobre o Brasil, né? Pode falar sobre governos autoritários que foram eleitos Por democraticamente. exemplo, ou por exemplo, falando sobre a eleição americana, a disputa entre o Uhum. Trump e o Biden. Então, Aham. existe uma aura de atualidade que a UERJ trabalha muito bem, e no caso da prova de história, vai para o passado. Isso é genial. Então, Uhum. quem for fazer a prova da UERJ esse ano, que é do ano passado, ou quem for fazer o próximo exame de qualificação, é bacana você saber o que estava em voga no último ano. Então, Uhum. quais são os assuntos que foram mais falados em 2020? Negacionismo, gente, terra Uhum. plana, antivacina, pandemia, autoritarismo, eleição Uhum. americana. Leia sobre isso, Uhum. porque isso pode aparecer nos temas. Entendi. Comunicação na internet, né? Os movimentos de militância, assim, como as pessoas Sim, conseguiram sim, se mobilizar, aquela foto belíssima da manifestação no Chile, da, sim. nossa, daqueles incêndios. Eu também, eu também. Eu me seguro às vezes no Twitter por isso. Né? Aquela coisa pegando fogo, aquela galera, as manifestações do Black Lives Matter, a Sim, manifestação das sim, mulheres Black Lives Matter. argentinas pela aprovação do aborto, né? Sim, Tem muita efeméride que é importante, mas nas atualidades teve muito movimento social não tradicional, né? E que rompendo com a ideia do isolamento social, assim, indo para a rua, mesmo quando mesmo parecia quando que não tudo ia dizia que não. acontecer, né? Exatamente. Por exemplo, no movimento Black Lives Matter, pode ter alguma ponte com o próprio abolicionismo, com Uhum, o protagonismo negro ao período, porque a sensação que nós temos é que o abolicionismo é uma luta branca, foi embranquecido o movimento. E uhum, aí vão para o Black Lives Matter, e aí volta. Vamos lá, vamos falar sobre abolicionismo. Isso seria muito a cara da UERJ também. aham, entendi, entendi. E as efemérides, né? Estuda, dá uma olhada. O que vai Sim, fazer sim. aniversário nesse ano, no ano do vestibular, preste atenção. Com Lê. certeza. Inclusive, como a gente aqui ajuda aluno, eu até fiz a listinha, vou botar meu Ok, óculos para vai lá, enxergar. vai lá, vai lá. Ó, a ring light aqui, coisa Não tem horrorosa. Por isso que eu tô problema. sem óculos. Ó, galera, efeméride tem que ser de 2020.
E dá uma pincelada no do 2021, porque vai que, Uhum. peguei os principais. Em 2020, 30 anos da libertação de Nelson Mandela. Baita questão de Guerra Fria, por exemplo. Sim, 200 anos do nascimento de Friedrich Engels. A gente teve aí as comemorações pelo Marx, sim, agora o Engels em 2020. aham, 150 anos do fim da Guerra do Paraguai, que é outro tema que aparece muito, né? A aham, Guerra da Tríplice Aliança. sim, 90 anos do golpe de 1930, ponte com Getúlio Vargas. aham. 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. 30 anos do Plano Collor, o que cairia naquela fase. Eita! Pois é. E a gente numa Rápido. linda recessão econômica, né? Graças, enfim, aos 2 últimos anos, não é mesmo? Então, olha aí. Aham. 20 anos, aí essa efeméride também de 2020 pode ser para sociologia. Uhum. 20 anos do sequestro do ônibus 174. Então, pode ser alguma questão de violência urbana, enfim. Aham. Aí eu não Por queria deixar de cidadania, fora. né? É, Direitos pois é, humanos. Sim. pois é. 2021, 500 anos em que se fez a primeira volta ao mundo. Uhum. Então, excelente. 180 anos, há 180 anos, Dom Pedro II se tornava imperador do Brasil. Uhum. Então, questão de golpe da maioridade, aquela Sim, tensão no final do sim. período regencial. 35 anos em que se presenciou o acidente nuclear da usina de Chernobyl. Outra Uhum. questão possível de Guerra Fria. Claro. 30 anos do fim da Guerra do Golfo. Uhum. E aí, todo aquele período de fim da Guerra Fria e todas as consequências que vieram. 30 anos do fim da Guerra Fria, Uhum. porque aí com toda a desmantelação da União É. Soviética, O e pós-Guerra 61 Fria. anos, o pós-Guerra Fria, e 61 anos da construção de Brasília. Uhum. Então, mas aí E- já é, a partir da volta ao mundo em diante, Uhum. já é 2021. Sim, sim. E aqueles 20 anos que dá até uma tristeza quando a gente lembra, né? Que é do 11 de setembro. Eu não citei porque eu Que a sabia que você gente ia para pra citar. pensar que a gente está dando aula 20 para pessoas anos! que não viram aquelas O torres 11 de caírem. setembro. Eu estava no terceiro ano do ensino médio, as torres caíram no recreio. Uma torre. Não, os aviões atingiram, eu estava no recreio. Eu Aham, voltei e tinha aula de história. E aí o professor falou de toda a tensão, né? Quando eu aham, cheguei em casa, as torres tinham caído. E sim. aí eu fiquei assim, meu Deus! E a gente está dando aula disso, né? Então, uma questão É, sobre terrorismo, sim. tensão no Oriente Médio, a Primavera Árabe. Uhum, Interessante também falar sobre a Primavera Árabe, que é sim, uma sim. efeméride desse ano. Uhum. Cara, e aí, pensando sobre. Quando a gente fala sobre ditadura militar, vai ter autoritarismo, que pode ter. Essa é uma característica que a gente fala muito da UERJ, vou usar o seu termo, né? Que a UERJ, que a prova da UERJ tem um DNA. É, Guilherme e Juliana, por exemplo, que foram estudantes da UERJ, que ainda estão na UERJ, eu lembro que há uns. Eu não lembro exatamente quando foi, mas Uhum. quando teve um risco maior, que a universidade estava mais sob ataque, que ela ia fechar, uma ameaça de fechamento e tal, foi um vestibular muito incrível, assim, com umas questões muito bizarras. Eu lembro do Guilherme falar, pô, o UERJ caiu atirando, se vai cair atirando, assim. É essa universidade, né? Uma universidade de resistência. Louco, né? E a Ju tá lembrando 20 anos da guerra das Torres Gêmeas e o Biden disse finalmente que as tropas vão Vai sair tirar do o. Afeganistão, né? Então, essa questão, assim, nesse nível de especificidade, óbvio, não tem como aparecer nessa prova, mas pode ser um gatilho para a prova do ano que vem. Pode Sim, ser sim. alguma coisa nesse sentido. Uhum, com A própria certeza. eleição do Biden, né? Uhum, A polarização como um grande tema, enfim. uhum. A questão do meio ambiente, né? Das mudanças Sim. climáticas, como isso se aponta, né? O Tem esse negacionismo poder. em cima disso. Sim, sim. A Dandara também falou sobre isso quando a gente falava sobre a prova de inglês. Ela dizia assim, a possibilidade do texto de inglês ser um texto sobre mudanças climáticas, ser um texto sobre negacionismo, é muito grande, assim, que a prova, ela dizia que a prova da UERJ tem um texto grande e as perguntas são feitas em cima dele em inglês. E Sim. aí a chance de ser esse assunto é muito grande, assim, porque é um assunto muito importante, assim, tá todo mundo batendo, todo mundo com atenção. Ricardo Salles fazendo um toma lá da cá pedindo um dinheiro para parar com as queimadas, enfim. E aí a UERJ cai matando. É, Porque quanto mais batem, vão lá, a UERJ parece que
Eu aguento pancada. Parece que aquele prédio, metaforicamente, pode vir, a gente aguenta pancada, pode Uhum, vir, pode uhum, vir. E isso é muito bonito, porque você falou, né, que legal, pessoas que nunca conseguiram estudar. Eu sou uma pessoa que na minha família foi a primeira a ter um uhum, diploma. Meus pais pararam no segundo ano do ensino médio. uhum, Não, terminaram o ensino médio, né? Minha mãe foi depois foi normalista. Meu pai só aham, concluiu o ensino médio e foi trabalhar. E aí hoje eu sou doutora por uma universidade pública. Minha irmã é professora da casa na área de física, está aham, terminando o pós-doutorado. E aí quando a gente pensa o protagonismo que a universidade pública dá para nós sim, conseguirmos fazer uma mudança social é absurda. E uhum, o quanto sim, que sacaneiam, o quanto que engasgam a UERJ. E a UERJ é, está lá em pé. uhum. Não Isso, adianta, a bicha não é, cai. isso aqui é a resistência de fato, né? Exatamente. Existe. Quando a gente fala sobre temas, assim, uma coisa que me chamou a atenção quando a gente conversava antes é que você falou assim, tem a questão da música, do teatro, da possibilidade de usar literatura. Você falava, lembrava sobre Leonardo da Vinci, de quanto isso é uma questão de história, mas não é especificamente, que você pode ir para outros lugares, né? Uhum. Quando você fala sobre os temas, assim, os temas de história não precisam exclusivamente virem com uma cara de história, né? Sim, sim. Então, por exemplo, você pode ter uma letra de música fazendo menção Uhum, ao período áureo do rádio, e a uhum, partir daí você tem uma questão sobre Vargas. sim, Ou então, até mencionar o Vargas, mas é uma questão relacionada à literatura, uhum, enfim. No caso de Renascimento, e aí você traz pintura, você uhum, traz escultura, e pode puxar algo de matemática, mas aí está mostrando as proporções do movimento renascentista. sim, Então, sim, esse diálogo é muito interessante. Pega os heróis recentes, Marvel, né? Fim da Guerra Fria, e aí o uhum, papel dos heróis na construção dessa identidade americana, que nós precisamos varrer tudo que existe de errado no mundo. uhum, uhum, A Disney, então Zé uhum, Carioca, Pato Donald, então uhum, Carmen Miranda, A Hora do Brasil, Villa-Lobos. Então, a arte aparece vinculada sempre a alguma disciplina. E, às vezes, a história é um uhum, acessório numa outra questão. Ou a sim, questão até é de história, mas porque você tem conhecimentos artísticos, culturais de uhum, outras disciplinas, você consegue resolver a questão de história. beleza. E acho que é importante, assim, pensar nisso tudo. Quando a gente falava, era uma coisa que me chamou a atenção e sim, já caminhando para uma questão que para mim era muito, que estava muito na minha cabeça quando pensei, inclusive, no convite para que a gente fizesse essa live juntas, né? Que era a questão do currículo, como é que o currículo aparece e tal. Num outro tema, já para apontar o nosso próximo tópico de conversa, mas para ainda ficar na questão do conteúdo, você falava sobre a questão do imperialismo, para falar sobre o imperialismo americano. E quando se fala sobre os Estados Unidos como império e a maneira como das suas políticas para a América Latina e para o mundo, vão lá e voltam para Roma. Né? E aí usam Roma como exemplo para falar de império. E aí a questão fica trazendo essa dualidade, né? As características imperiais romanas para falar dos Estados Unidos, Uhum, enfim, com uhum, doutrina Monroe e tudo mais. uhum. Antes da gente entrar no não lugar da história antiga, é esse o caminho, né? É um pouco de. Não é um exercício de anacronismo, mas é tentar encontrar características ou para conseguir dar um lugar para esse debate, colocar Roma no assunto, ainda que não seja tão legal, né? Dava para falar de Roma por Roma. É quase um comparar o incomparável. Isso, quase trazendo o Marcelo Quase. Alexandre para a conversa. Quase, sim, eles fazem esses grandes arcos. Eu não, Aham, e consegue não ser anacrônico, porque não é um anacronismo. Mas aham, eles constroem essas pontes, que do ponto de vista conceitual eu acho até interessante. Porque
se o aluno entende o conceito de imperialismo, ele consegue ver esse conceito, claro, salvaguardado algumas adaptações, nos Sim. períodos históricos distintos. Mas a Uhum. conceituação de império se mantém, a conceituação de soberania, de hegemonia se mantém. Então, Sim. eu acho esses arcos muito interessantes que a UERJ constrói. E a Aham. história antiga é o que mais tem pontes. Sim. É como se ela não estivesse ali, né? Ela não tá, mas ela precisa aparecer, seja pelo tanto de referência que se cria e do quanto ela se tornou popular. Essa era uma coisa que a gente não falou, mas eu acabei de lembrar agora, mas eu acredito que a Fale, gente fale, falou. fale, 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 Ai, fale. se for fugir muito, a gente pausa. Tá. Mas assim, o quanto a gente tem uma leitura de antiguidade, de história antiga através de mitologia, o quanto a gente tem uma coisa da construção de mitologia, da construção de mito. Por exemplo, quando a gente fala no Egito, eu tô lembrando da parada, da entrada das múmias Sim! no Museu do Louvre. Meu Deus do céu, eu quase morri quando eu vi aquilo. Sim, 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 Meu sim. Deus, que coisa E maravilhosa. maravilhosa, na verdade. E ao mesmo tempo eu fiquei muito incomodada, porque eu pensei, meu Deus do céu, no meio de uma pandemia, essas pessoas todas aglomeradas ali, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo eu tava, meu Deus, mas que coisa linda! Mas já tem muito lugar que tá baixando as medidas de restrição, né? Pois é. Tem isso. É porque, Tudo eu acho que é porque a gente tá tanto no bueiro, é que a gente tá tão no bueiro, sabe? Que aí, enfim. Mas tem essa questão os alunos jogam videogame, Aham. esse Assassin's Creed, teve uma edição que se Sim! passou em Atenas, e aí tem Percy Jackson, e tem o Kratos, que eu não aguento mais falar desse Kratos com os alunos. Existe essa. Olha, eu já lembro, Kratos, professora! E aí, enfim, deixa eu me recompor. Aí teve agora essa parada. Então, de alguma maneira, existe esse pano de fundo, esse Uhum, background mitológico. Os uhum, alunos têm interesse por isso, mesmo no ensino médio, e uhum. muitas vezes consomem uma literatura sobre isso, de Sim. heróis, o que for, Uhum, e pouco aparece nos vestibulares como um todo. O uhum. Enem pouco reflete. O Enem, quando aparece, aparece uma questão de Heródoto. É um negócio muito específico, pai da história. Mas É. a gente não tem material e é tão rica. E aí eu já vou, já que abrimos um parênteses, vamos abrir um Aham. parênteses no parênteses. Vai. Como que é uma visão mitológica colonialista? Porque se sair do Egito, a gente só fala de Grécia e Roma. Sim. Mesopotâmia praticamente não existe. Na verdade, Hebreus a gente não não estudou, existe. né? A gente não estudou Egito. Né? História Antiga um era Grécia, História Grécia, Antiga 2 era do Roma. Roma. E eu ainda fiz duas eletivas com o Que Deus o Tenha, Bancaraglion. E Ah, aí, e acabou. Eu não estudei Mesopotâmia. Mesopotâmia, Hebreus, Ah, Persas eu estudei só um pouquinho, porque estudei Grécia por causa das guerras greco-persicas. aham. E acabou, entendeu? Cartago muito pouco. Então, assim, a gente não tem esse panorama riquíssimo. Uhum. A gente não estuda os etíopes, a gente não estuda os núbios, Sim. a gente não estuda toda uma miríade de sociedades Uhum. refinadíssimas, antigas, e aí já tem esse grande filtro. E aí na escola, quando estuda é Grécia e Roma, e no vestibular, quando cai, é nesses arcos. Aham. E quando cai a cidadania, né? É, E quando e cai a, a Olimpíada? e, Tudo bem e que a você democracia falava grega. sobre esporte, né? Um pouco. É, e a democracia grega, não é Uhum. ateniense, então não tem nenhuma questão sobre constituição política. Roma Sim. é império, Aham. e imperador violento, que mata todo mundo. São essas grandes alegorias nesses grandes Sim, arcos. É muito triste, de certa sim, maneira. sim. E aí, pensar que a história antiga não existe nos vestibulares, né? De modo geral. Não. No vestibular do Rio de Janeiro, questões puras de história antiga são raríssimas. A gente vê muito Uhum. mais nos vestibulares de São Paulo. A A FUVEST Grécia, FUVEST arrasa. demais. Uhum. A Grécia aparece quando aparece, né, para falar de Heródoto, ou numa questão de renascimento, porque Uhum. aí são os valores greco-romanos, Aí o cara a, precisa voltar, mas a referência é o Renascimento. a literatura, questões de literatura, porque a mitologia grega aparece nos Lusíadas de Luís de Camões, Uhum. então é sempre alegórico, e Entendi. Roma, impérios, 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 o imperador, o imperialismo, e acabou, Uhum. e acabou, e aí fica esse vácuo. Tanto é que nós até comentamos na nossa reunião Uhum. como que os livros didáticos já estão fazendo esse recorte voltado para o vestibular. Uhum. Tem livro didático do ensino médio que começa na crise do feudalismo. Sim. Aí você tem que explicar a crise de uma estrutura
que, no mínimo, no baixo, 5 séculos para se organizar e que bebe de instituições que eram romanas, de práticas germanas, amparadas na cristandade, né, no cristianismo. E aí, como é que você explica isso para o aluno? Uhum. Né? Rápido, né? E uma coisa que me chama atenção é um pouco de como o vestibular passou a construir o currículo. É Gil falando do tempo. Tô vendo aqui. Mas eu fico depois. Se quiser abrir outra, eu abro. Não, Não tem problema. tranquilo. Aí a gente pensa numa coisa de um currículo que é de um vestibular que constrói currículo e não o contrário. Né? Não é o currículo que forma o vestibular. Aí se uma questão cai na prova, ela vira um tema que vai para a gente na escola, né? Que chega na formação, na educação básica. Mas, sobretudo, a gente está falando de uma questão que é epistemológica, né? De uma visão eurocêntrica, de uma visão colonialista, de uma visão ocidental, né? Que conta essa história a partir do Ocidente, que conta o mundo a partir das grandes navegações e que fica ali no eurocentrismo que esquece antiguidade e sociedades ágrafas, né? E o que eu percebo é que um vestibular, ele não consegue romper com tudo isso. Eu entendo que a banca tenha esse esforço, porque você percebe na formalização das questões, mas um vestibular que seja totalmente, que quebre todos esses parâmetros, é um vestibular que vai aprovar pouco. E você precisa lotar bancos das universidades públicas. Então, eu entendo que existe uma tensão por parte da banca em continuar nesses grandes temas para permitir a aprovação, mas soltar algumas coisinhas que influenciam a nossa prática dentro de sala de aula. E sim, a nossa história, de maneira geral agora, não só o UERJ, mas os vestibulares como um todo, e o Enem inclusive, ainda é muito branco, ocidental, europeu, cristão, e os temas sobre África, os temas sobre Ásia, os temas sobre minorias, ainda são... Então, começam a aparecer, mas me parece que ainda muito alegóricos. Então, você vai falar do Egito, necessariamente, desculpa, vai falar de África, o Egito, escravidão, guerra dos boeres, é sempre os mesmos temas. O negro circunscrito nos mesmos lugares, o indígena circunscrito nos mesmos lugares. Isso ainda me incomoda, porque você é obrigado a tratar esses assuntos em sala, e por mais que você faça uma desconstrução com o aluno, ele não encontra isso nas provas. E não encontra isso nos livros didáticos. É você que constrói aquilo, e se você não construir, não vai aparecer, né? Se você não falar, aquilo não vai acontecer. Exatamente. José, que foi seu aluno da Juta aqui, lembrando o George Orwell, que está, né, no foco desse vestibular também. Tá na moda, tá na moda. Tá na moda, né? Caiu em domínio público, entrou na moda, ganhou versões lindíssimas, dizendo que a história é sempre escrita pelos vencedores, né? E exatamente. O Machado de Assis ao vencedor as batatas. Então, queria que a gente falasse um pouco sobre as estratégias de estudo. Como é que você, né, como é que se estuda história para o vestibular? Que dica você daria para quem vai estudar história? Tenha um bom livro didático. Não sabe como escolher um bom livro didático? Pergunte ao seu professor, ele sabe. Então, um bom livro didático, daqueles coletânea, grossão, invista. Esquece a apostila, né? Esquece a apostila. Tem alguém que escreve um livro didático maneiro por aí. Exato. A apostila tem até o seu uso nas recapitulações, mas elas são muito sucintas. Então, invista num bom livro didático. Feito isso, eu sou uma professora que gosta de inovações. Então, busque 2 bons canais de YouTube sobre história, ou 2 bons canais de podcast, ou um podcast no YouTube, com um detalhe. Tem que trazer o conteúdo alargado, tem que ser um conteúdo completo, tem que ser aulas de quase 1 hora, 40 minutos, bem ricas, e o outro tem que ser sucinto. Entendi. Por quê? Alguns alunos são visuais, alguns alunos são auditivos, tem aluno que é melhor lendo, tem aluno que é melhor assistindo. Então a ideia é, escolha por onde você quer começar. Lê primeiro o livro e aí assiste um vídeo bom, completo, encorpado, que vai complementar o livro, ou vice-versa. Assiste o vídeo e aí, de posse dessas estruturas, desse conhecimento, vai para o livro. Você escolhe à mão.
E o vídeo curto é para poder você recapitular. O que seria o papel da apostila, por exemplo, né? Você Uhum. recapitular aqueles itens. Então, eu acho que diferentes plataformas trazem diferentes resultados, diferentes formas de Entendi, apreensão do entendi. conteúdo, tá? Uhum. Não tenha preconceito. Se você não sabe escolher um bom canal de YouTube, porque tem muito canal ruim por aí, primeiro tem que ser um canal de um professor de história, de Aham. preferência que não seja negacionista. É Isso é melhor ir pro mó- bom tom. é. Não sabe? Pergunta para o seu professor de história. Uma Se o seu curadoria. professor se o seu professor de história é negacionista, pergunta para outro. Não vá nele, Estamos entendeu? aqui com um debate sobre um professor de história monarquista, mas, enfim, que tristeza. Quer ver? Ó, o Lair é da nossa época. Entrou aí o Lair. É Aham, lá de Fix. Lair é uma pessoa que você pode consultar, pode chamar para live, porque ele é bom, ele sabe dos Paranauê. boa. Então, livro grosso de história, bom, invista Aham, num bom livro, vai em bibliotecas comunitárias, se você não tem como investir, com sim, certeza você vai sim. poder pegar emprestado Uhum, e leia, assista, e aí, resumos é uma boa, você pode fazer os seus resumos. Eu fazia muito isso, muito resumo em uhum, tópico. Fazer fichinha, aí de uhum. um lado, né? Aí o aluno vai O encontrando, flashcard, né? De um lado você escreve o é, conceito, do outro você explicação. os Sim. mais Uhum, trabalhados em tecnologia podem baixar esses programas tipo Kahoot, e aí, sim. depois de estudar e ir fazendo as perguntas. Feito isso, vá fazer prova. Pegue Uhum, as provas antigas, Enem, UERJ, o que for, vai estudar. uhum, E vai fazer. Gente, aí, porque você vai pegar o jeito da prova, você vai pegar o estilo uhum, da prova, quando é pegadinha, quando não é, qual é a alternativa que é absurda, e uhum. assim vai. Beleza. E o edital? O edital debaixo do braço, você me falou isso. Pois é, esqueci. Eu fiquei Maravilha. preocupada com o tempo. O edital tem que ser o seu norte. Não saia. Eu fiz isso, eu fiz esse erro. Quando eu fui me preparar para o vestibular, eu estudei do primeiro conteúdo do livro ao último. Que idiota. Não faça isso, você vai ficar cansado, coração. Uhum, Pega o edital, segue o edital. Então, se o uhum, edital começa em iluminismo, exemplo, vai sim. estudar iluminismo. Acho que os assuntos que fatalmente serão tocados por uma questão de Uhum, contextualização, aí você vai lá naquele assunto ler para saber do que. Ah, tá. Aí você volta para o iluminismo. Aí sim. falou sobre alguma. Aí você vai no outro, mas Uhum, estuda o edital, foco no edital, não estuda o que está fora do edital. Porque uhum, você está empenhando uma quantidade muito grande de energia. E se você uhum, perder tempo, eu sei que é horrível, porque conhecimento é conhecimento, mas assim, o sim. foco é passar. Então Aham, seja objetivo. Se você perde tempo com alguma coisa que não vai cair na prova, você está deixando de estudar alguma coisa que vai cair. entendi. Entendi. E por fim, mas não menos importante, para a gente caminhar para o final mesmo. O que é esse negócio do sabotador? Quem é Ah! esse sabotador que se acaba no vestibular? Vamos Conta aí, lá. gente. Vamos lá, vocês sabem, vamos lá, uma analogia rápida. Sabe uma bancada no Congresso? A bancada da bala, a bancada do agro. Pensa na pior bancada que você puder pensar. Pensou na bancada? Agora pensa assim, vários de vocês nessa bancada. Várias Barbarazinhas, várias Vanessazinhas. Aí tem uma Vanessa que é perfeccionista, tem a Vanessa que é pessimista, que é hipervigilante, acho que vai dar problema. Tem a Aham, Vanessa que é hiperracional, ou seja, são padrões mentais que nos puxam para o que nós chamamos de autossabotagem. E aí, qual é o perigo disso? A gente acredita nesse diálogo interno que essa bancadinha começa. Como isso se reflete no vestibular? Existe um teste é um de. divertidamente Divertidamente pro mal. pro mal. Tá. Entendeu? Pro mal. Existe o lado bom, mas não tem tempo de abordar aqui na live. Então, qual o problema disso? Você está estudando, você domina o conteúdo, você se Uhum, preparou, chega na hora da prova, eu não vou conseguir passar, aí eu deveria ter estudado mais, olha só. Não sei. E aí a gente começa um diálogo interno aham, de descrença em cima de um projeto de longo prazo que você investiu tempo, que você se uhum, preparou. Se acontecer isso com você na hora da prova ou nos dias anteriores da prova, primeiro de tudo, parêntese, se você tem qualquer coisa com ansiedade, qualquer uhum, acompanhamento, busque um profissional de saúde mental. uhum, Busque uhum, o seu terapeuta, busque o seu psicólogo, o seu psicanalista. Tenha eles com você. Se uhum, não é o caso, se é apenas uma ansiedade natural, repita, dissocie
Dê nomes para essas coisinhas. Uhum. Se você começar, não, eu não vou conseguir passar, não vou conseguir. Não é você, é o teu sabotadorzinho. Dá um nome para ele, dá um nome para ele. Entendeu? E aí você, olha só, Bozo, tchau, tá? Eu vou passar, eu me preparei. Dá um nome, parece idiota. Todo mundo começa a rir quando eu faço isso. Eu achei Mas sensacional. isso ajuda, porque a gente desassocia. Uhum. Porque somos nós. E aí, se eu virar assim, Vanessa, para com isso. Você estudou, você está falando com o teu sistema inteiro. Uhum. Não é coerente, não é congruente. E aí, justamente porque não é, você paralisa. Então, dá um nome. Dissocia completamente. Entendi. Você estudou, você se preparou, você investiu o seu tempo. Uhum. Confie na sua capacidade. Se você chegou no vestibular, você já é um baita de um vencedor, porque você venceu Uhum. 2020 e você venceu uma pandemia, coração. Você está vivo. E fazendo um vestibular. Então, acredite nos seus professores, acredite no seu estudo, acredite na sua capacidade. Uhum. E vença mais essa. Se esforce. Mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Pô, arrasou. Que jeito bom de terminar. Queria te agradecer muito. Eu que agradeço. Para todo mundo que a gente ainda não encerrou essa jornada de Lives para a UERJ. Na semana que vem, inclusive, a gente tem uma conversa importante, porque tem lá no edital, já que a Vanessa falou do edital, é para colocar debaixo do braço. Se você colocou, você viu que no edital de história estão todos colocaram os cabides para pendurar filosofia e sociologia. E é isso. Exatamente. O professor e a professora de história não vão dar conta desse conteúdo. Então, na semana que vem, pela graça do louvado, se tudo der certo, estaremos aqui novamente. Vamos conversar com o Ramon, que é professor de filosofia e sociologia, para a gente olhar lá nesse edital onde é que penduraram esses cabidinhos da filosofia e da sociologia e como é que a gente resolve, porque seguindo a dica da Vanessa, é para olhar o edital. É no edital que a gente Isso aí. começa. Isso aí. Cara, Exatamente. Vai muito ser excelente. obrigada. Foi muito legal. Ah, eu que agradeço, Babi, me senti voltando pro IFIX. Foi muito maravilhoso. Foi muito Foi um maravilhoso. pouco dessa sensação, né? Já que a gente não pode ir até o IFIX veio até a gente, de Veio alguma até forma, nós, exatamente. virtualmente. Resistamos, continue Uhum. com o trabalho maravilhoso de vocês. Vai passar, vai passar. E quando isso passar, vamos encher o banco de gente na universidade pública para poder Bora. produzir pesquisa de qualidade e a gente sair desse período horroroso de negacionismo e de desvalorização do trabalho Sim. nas universidades públicas e na pesquisa gratuita de qualidade que dá ascensão social. E quanto mais de nós estivermos na universidade, mais novos temas surgirão para Exato. pesquisa. Então, a gente só Exatamente. vai diversificar, pluralizar e transformar a produção científica brasileira enquanto a gente estiver lá. A gente precisa Exatamente. da diversidade das cores, dos amores, dos jeitos, dos corpos, ocupando a universidade para que as pesquisas reflitam isso. Das questões, dos olhares, isso aí. Sim, é isso. Muito obrigada, Vanessa. Eu que A agradeço, eu gente que se agradeço. encontra no seu perfil no Instagram, não é? Isso, E no seu isso, canal no isso. YouTube também, não é isso? É, o canal do YouTube é mais voltado para coaching, tem algumas coisas Uhum. de escola. E aqui no meu perfil eu falo mais sobre coaching mesmo, perfil comportamental, sabotadores, não falo muito de história. Mas fica aí, quem quiser acompanhar, esteja à vontade. Então é isso. Gente, muito obrigada. Vanessa, obrigada. Bom Um fim de sexta para beijo, você. beijo. Fique em casa, álcool em gel, use máscara, pelo amor de Deus, povo. Fique em É casa, fique em isso, casa. gente. E Quem máscara puder. PFF2. Eu sei que é duro de comprar, mas assim, usa máscara de qualidade, gente. Isso Vamos, aí, vamos nos proteger. Depois da vacina, ainda tem Covid. Então se isso cuidem. aí, isso aí. Um beijo. Um beijo, tchau, Tchau. tchau. Legal demais. Beijo, galera. Espero que vocês Tchau, tenham tchau. curtido também. Tchau.